Olá, no Direito sem Fronteiras de hoje vamos falar da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, que completa 30 anos. É um tratado com cerca de 50 artigos que tem o objetivo de proteger crianças e adolescentes em todo o mundo. Veja na reportagem. Os 30 anos da Convenção sobre Direitos da Criança foram lembrados num relatório divulgado pelo Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. O documento mostra que o Brasil avançou em vários aspectos sociais, com redução histórica na mortalidade infantil, mas, por outro lado, perdeu milhares de crianças para a violência. Os dados foram coletados entre 1990 e 2017. 32 meninas e meninos são mortos todos os dias no Brasil. Isso significa que mais de 11 mil jovens são vítimas de homicídio por ano. O índice superou o número de crianças assassinadas na Síria, que é de 7,6 mil, um país que há 8 anos vive em guerra civil. No entanto, a taxa de mortalidade infantil de crianças até 1 ano caiu drasticamente. Em 1990, o registro era de 47,1 mortes a cada 1.000. Em 2017, o número passou para 13,4, o menor índice já registrado. A porcentagem de exclusão escolar diminuiu. Em 1990, quase 20% das crianças e adolescentes estavam fora da escola. Em 2017, a porcentagem caiu para 4,7%. A Convenção é o tratado mais ratificado da história, assinado por 196 países e aprovado em 20 de novembro de 1989, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas. No Brasil, ela inspirou o artigo 227 da Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990. Para debater o assunto, nós convidamos Alejandra Leonor Pascual, doutora em Direito com pós-doutorado em Filosofia Política Latino-Americana, e também Renato Zerbini Leão, PhD em Direito e Relações Internacionais. Obrigado pela presença aqui em nosso programa. Esse é um tratado que tem um peso razoável, né? 196 países são signatários. Mas a situação das crianças no mundo é frágil ainda, né? É uma alegria, Bob, estar aqui novamente em seu programa, acompanhado da minha querida colega, professora, doutora Alejandra. A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito da Criança é o tratado internacional mais celebrado, mais ratificado no mundo. São 196 Estados-partes. Apenas um Estado do planeta não o ratificou. Quem? Os Estados Unidos da América do Norte, por incrível que pareça, né? Em que pese isso, os Estados Unidos são parte, sim, de 2 dos 3 protocolos a essa convenção, que é o protocolo que trata acerca das crianças em conflitos armados e do desaparecimento de crianças. É uma convenção internacional, um tratado internacional multilateral muito importante, porque dá as bases da proteção da criança na sociedade internacional do século XXI, que, apesar de tanto avanços tecnológicos, descobertas científicas, as crianças ainda são vítimas de abusos incansáveis, porque as crianças, ademais de crianças, também são mulheres, indígenas, migrantes, refugiados, né? De modo que todas essas categorias podem conspirar em prol da mitigação de direitos das crianças. Professora, o Brasil ainda tem problemas sérios com violência à criança, adolescente, né? Nós tivemos aqui, por exemplo, uma estatística de 11 mil jovens mortos por ano no Brasil. Em 30 anos, 190 mil vítimas. Esse número praticamente dobrou. A que a senhora atribui isso? Isso não é só um flagelo brasileiro, mas de toda a América Latina como um todo, né? Sem dúvida. Eu gostaria de ter uma posição mais esperançosa, mas eu acho que é muito triste, há 30 anos da Convenção, que o estado da criança e do adolescente, não só no Brasil, mas nós que estamos no Brasil, vivenciamos mais isso, seja de tanta violência. Eu estou lembrando de Giorgio Agamben, o filósofo italiano, cuja leitura é tão necessária, que ele fala de que vivemos
constante estado de exceção. Constante estado de exceção. Então, ele faz menção ao Holocausto, acontecido, mas ele diz que nós continuamos, apesar de tantos anos que acabou o Holocausto, num constante estado de exceção, onde o que prevalece é a violência. E eu colocaria mais, onde lamentavelmente, e isto tendo lembrança do Brasil, fazendo especial ênfase no Brasil, a Constituição e as leis infraconstitucionais mais parecem, especialmente no âmbito dos direitos humanos, e a população mais carente, portanto mais necessitada em termos sociais, econômicos, até políticos, é a que mais padece esse estado de exceção paralelo a um Estado formal, da dita democracia formal, mas a realidade para a imensa parte da população é de um estado de exceção paralelo, ou seja, uma violência constante, e que atinge, lamentavelmente, diretamente as crianças. Nós temos 196 países signatários desse tratado, no mundo todo. Por que não se consegue frear este estado de exceção permanente, segundo as palavras da professora? Porque a educação, Bob, ela é uma ação que demanda dos Estados muitos investimentos desde a origem do ser humano. E nós começamos como bebês e depois como crianças. E a educação, Bob, liberta. As crianças bem educadas costumam ser adultos capazes de questionar governos autoritários e conservadores. Então você acha que existe, vamos dizer assim, uma fragilidade governamental em relação à gestão da educação, e isso acaba implicando e gerando mais violência? Sim, claramente. Em países não só da América Latina, como também da Ásia, da África, um fracasso absoluto no que toca à educação infantil, salvo em alguns países como Coreia do Sul, onde justamente buscou o caminho contrário. Se nós pegamos os índices da educação formal para as crianças na Coreia do Sul, é de um sucesso em comparação com os demais países do mundo, que vem levando a Coreia do Sul a observar índices sociais de desenvolvimento diferenciados com relação àqueles países que nada fizeram nos últimos anos. Recentemente, professora, houve uma pesquisa internacional, a PISA, né? E colocou a China como em primeiro lugar no padrão educacional, tá certo? Do ensino fundamental e parte do ensino médio, na questão de interpretação de textos e tal. A Coreia vem logo em seguida ali. Como que a senhora analisa a situação da América Latina como um todo, especialmente a América do Sul? Bom, eu vou colocar uma palavra, pode parecer forte, mas é a palavra que eu sinto que cabe para isto. A situação é catastrófica. Catastrófica. Sim, porque da mesma forma que eu estava falando das democracias formais, mas que na realidade estão totalmente falidas, como falei, o senhor me citou, que existe um estado de exceção paralelo, em termos de educação, acho a situação é catastrófica. Primeiro, as crianças de famílias carentes não têm acesso a uma boa educação pública, de qualidade e até com visão crítica. E as crianças que são de famílias com melhor situação econômica, social, têm uma educação formal e meramente formal, que podem ter muito conhecimento, podem ter muitos conhecimentos até teóricos, formais, mas o senso crítico, a verdadeira formação daquele ser humano que vai exercer a liberdade de melhor forma, não é tido em conta. Porque a educação particular, muitas vezes, leva em consideração o cliente, aqueles pais que pagam e pagam, às vezes, muito. O produto. E a gente vê isso muito nas propagandas, que fazem investimento para o futuro. Filho não é um investimento. Filho é muitíssimo mais. Então, seguir essa propaganda, que eu vejo que é seguida por inúmeros pais, e eu sinto isso na universidade, onde a universidade
a UNB, de onde sou docente, recebe esses produtos, esses meninos que o início da carreira, da graduação deles, o que eles ficam perguntando é o que a senhora gostaria mais que eu fizesse, que eu faço, mas não no bom sentido de pedir uma orientação, é no sentido de ser um produto e que quer agradar ao consumidor, que quer agradar o mercado. Eu acho isso muito triste. Como falaria antes, Paulo Freire, meramente bancário. E passa informação, mas não vão para o senso crítico. Isso acaba tendo influência nesse quadro de violência. Bom, no quadro de violência temos que fazer uma grande distinção, mas que a gente percebe perfeitamente na sociedade brasileira como na sociedade dos outros países latino-americanos, que aquela criança e jovem que vai ter uma boa formação formal, vai estar no outro lado da violência, praticando preconceito racial, preconceito de gênero, preconceito contra estrangeiros, preconceito contra a população carente. Perfeito. Porque fica muito separado. Perfeito. Muito separado. Nós vamos para um rápido intervalo e eu quero perguntar ao senhor, no segundo bloco, o seguinte. No Brasil, a estatística mostra 11 mil crianças que foram mortas nos últimos 12 meses, contra 7.600 crianças mortas na guerra da Síria, no mesmo período. É uma discrepância e é um dado que, se confrontado, vai dar uma boa conversa para a gente daqui a pouquinho. A gente volta logo, não vai embora. O Direito Sem Fronteiras está de volta e hoje estamos falando sobre os 30 anos da Convenção Internacional dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes. Mas antes, vamos ver também um vídeo sobre a campanha da Unicef em comemoração a este aniversário. They say, children should be seen and not heard. They say, you'll understand when you're older. You're just a kid. But a kid swam for 3 hours on the open sea to save 18 lives and became an activist for refugees. A kid broke through barriers to keep migrant families together and delivered a message of hope. Let us fight with love, faith, and courage so that our families will not be destroyed. A kid was forced to kill in a brutal civil war and became a human rights activist, freeing other children from violence. A kid fought for a girl's right to education, was shot in the head in retaliation, and won the Nobel Prize. This award is not just for me. It is for those forgotten children who want education, who want peace, who want change. And a kid spoke truth to power, inspiring a historic movement against climate change. We kids shouldn't have to do this. I wish that the adults would take their responsibility and do this instead. But since no one is doing anything, we have to. Kids are speaking up. Kids are demanding their rights. Kids are acting now for a better tomorrow. What will you do? Muito interessante esse vídeo, hein? No encerramento do primeiro bloco, nós falávamos das diferenças de estatísticas. O Brasil perdeu 11 mil crianças nos últimos 12 meses e as crianças da Síria que foram mortas na guerra, o número chega a 7.600 crianças. Nós estamos perdendo mais crianças como se tivesse uma guerra no país. O Brasil é um país muito violento, né, Bob? Nós temos índices alarmantes. O Brasil tem a polícia que mais mata no mundo também. E não só isso, as pessoas que se dizem do bem acham que isso é normal. Os políticos que se dizem do bem até impulsionam essas ações em aras de ganhar eleições. A nossa sociedade está se acostumando com a violência. Impacta diretamente na realidade infantil. Aquilo que falávamos no primeiro bloco, de que as nossas crianças estão sendo mal educadas formalmente, se transformarão em pais
maus educados, que criarão ainda piores suas crianças. Deixa eu perguntar uma coisa. Recentemente houve um caso em São Paulo onde adolescentes que estavam num baile funk foram surpreendidos por uma operação policial e 9 acabaram sendo mortos durante essa operação policial. Você acha que isso faz parte dessa subcultura de violência que está sendo implantada no país ou que está sendo cultuada no país? Acho não, tenho certeza. Para todo mundo que estuda o básico de sociologia jurídica, antropologia jurídica, nota-se o estado de animosidade e de mitigação da civilização que o Brasil vem experimentando. E com a complacência de boa parte da elite. Elite não só social, como também elite intelectual, que deveria tomar conta, porque as camadas mais hipossuficientes, mais pobres da população, não tem como de per si sair adiante. Nós temos o ECA, Sim. que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e temos a Constituição de 88, que tenta salvaguardar esses direitos desses grupos mais fragilizados. Isso tem funcionado, a senhora vendo aqui no Brasil? Não, a senhora mora aqui há mais de 30 anos? Eu moro aqui há mais de 30 anos e tenho trabalhado muito, não só em nível teórico, como conhecendo a realidade das crianças, especialmente em situação mais desfavorecida. Sim. E a gente vê que os adolescentes privados de liberdade, que relativamente são poucos comparados com... assim, são poucos no sentido de que o Estado poderia cuidar muito bem deles. Mas, inclusive, as medidas tomadas contra adolescentes que cometeram atos muito graves são internados supostamente para ser educados de melhor forma pelo Estado, a família, a sociedade. A situação continua sendo terrível, desastrosa. E o tratamento continua sendo muita violência, acabam sendo os lugares, continuam sendo depósitos de crianças. Alguma coisa mudou, talvez a comida por um tempo, depois piora, mas continuam sendo tratadas como se fossem descartáveis. Ser humano não é nunca. A senhora é uma educadora. O que falta para que esse projeto de preservação da criança e formação dessas crianças dê bom resultado? Muito bem. Em primeiro lugar, considero que o Estado deveria ser punido quando há violações a esses direitos. Então, quando meu colega fala da Convenção Internacional, acho excelente essa convenção. O ECA é excelente e não deve parar de existir ou mudar algo no ECA, porque não se aplica plenamente. Mais ainda, deve ser colocado em funcionamento. E de que forma? É difícil, porque se a educação formal da elite é só para colocá-los como objeto para poder entrar no mercado e ganhar dinheiro é essa formação. O Estado pode ser punido por essa convenção? Como funciona? Isso é interessante toda essa lógica, Bob, porque a convenção ela impactou diretamente até mesmo na Constituição. A doutrina da proteção integral foi absorvida a partir do artigo 227 da Constituição Federal e também foi contemplado em sua totalidade pelo Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA. Caberá ao Estado brasileiro desenvolver todas as políticas públicas necessárias para afirmar essa doutrina da proteção integral às crianças. E, ademais, os Estados são partes da Convenção, eles estão obrigados a enviar os relatórios oficiais. Desse relatório surge um diálogo construtivo do Estado em questão com o Comitê do Direito das Crianças das Nações Unidas, que é quem supervisiona o cumprimento do pacto. O comitê, ao final do diálogo, emite suas observações conclusivas, onde ali aparecem uma conclusão do diálogo com uma preocupação e uma recomendação do Estado. Ademais dos 196 estados que são partes da Convenção, muitos são partes do protocolo que permite a denúncia individual. Para os estados que são partes desse protocolo, o comitê sim pode dizer que o Estado ele violou um dos artigos da Convenção. Então, por exemplo, contra estados europeus que são partes desse protocolo, esses estados tiveram que suspender
a deportação de crianças migrantes. Os Estados Unidos não fazem parte disso e vivem um conflito ali na fronteira com o México, envolvendo famílias, crianças. Tudo bem, o Estado pode ser denunciado. E acontece o quê? Aí nós entraríamos nos mecanismos de sanções previstos no capítulo 7º da Carta de São Francisco. Todos esses órgãos de supervisão dos tratados internacionais de direitos humanos do sistema ONU, inclusive os órgãos de tratados de direitos humanos, podem comunicar, por exemplo, ao Conselho de Direitos Humanos, que os Estados não estão cumprindo decisão. O Conselho de Direitos Humanos, que é um órgão formado só por Estados, também pode enviar essa mesma preocupação ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, mas aí nós entraríamos na lógica geral. Por exemplo, o Conselho de Segurança, ali estão 5 estados que são permanentes, têm poder de veto. Então, um poderia vetar uma decisão tomada contra Quer dizer, no resumo, pouca Sim. coisa pode acontecer. Olha, desculpe, eu acho que, falando teoricamente, falarei muito bonito. E vou falar isto no sentido que temos que falar as coisas como são, como acontecem. A fotografia real. A fotografia real. Eu fui professora de policiais civis, militares, sobre e também os chamados educadores sociais, onde estão os adolescentes infratores internados, sobre professora de direitos humanos para ele, ou de direito internacional. E eles mesmos, tomando confiança, denunciam a forma como são formados, educados, formados ou aperfeiçoados na sua formação, os policiais mesmos denunciam que é uma lavagem cerebral horrorosa. Então, nós ensinávamos, dávamos aulas de direitos humanos, um corpo docente muito bom, excelente, mas dentro de toda a corporação, eles denunciavam a gente, quando tinham confiança para denunciar, quando se sentiam bem para denunciar. Que a formação é como apresenta o filme Tropa de Elite. A formação é humilhante para eles, absolutamente humilhantes. Eles tinham coragem de falar para a gente. Então, eles acabam sentindo que fazer justiça é matar as pessoas pobres, negras, que a sociedade elitista, a sociedade da elite, acaba sentindo necessidade que a sociedade fique limpa dos maus elementos, daqueles que sujam a sociedade, que seja feita a higienização. Lamentavelmente, a polícia acaba assumindo esse trabalho sujo que a sociedade a sociedade rica, a sociedade que está disfrutando seus direitos, inclusive do ECA, não quer que seja limpada a sociedade. E o policial acaba assumindo essa função. Houve um encontro em Genebra, agora por ocasião deste aniversário de 30 anos dessa convenção, e nesse encontro foram discutidos 2 assuntos. A questão climática, envolvendo crianças e adolescentes, e a questão do terrorismo, que também reforça esse cenário de fragilidade e de insegurança para esses grupos. O que nós podemos comentar de bom ao final desse encontro? Realmente, Bob, houve questões muito interessantes, porque em que pese todas as críticas que podem acontecer, se não houvesse todo esse sistema, esse regime de proteção das crianças, estaríamos ainda pior. Né? Porque a tarefa de formação em direitos humanos deve alcançar até mesmo os agentes públicos, conforme comentava a professora, inclusive aqueles que ostentam o monopólio do uso da força, a polícia. E os estados, justamente nessas reuniões em Genebra, eles se comprometeram a tomar ações efetivas, né, com a capacitação dos seus agentes públicos, com impulsionar uma educação pública de qualidade. E é interessante porque eu estava lá e aí colocaram um grande globo na sala principal do Palais Wilson, que é o Palácio de Direitos Humanos das Nações Unidas, em Genebra, onde funciona o Alto Comissionado das Nações Unidas para Direitos Humanos. E nesse globo havia umas bandeirinhas ticando os países que haviam tomado as ações concretas em direção à promoção e consolidação dos direitos das crianças. E eram muitos países. O Brasil foi contemplado?
não havia bandeirinha no Brasil. Não havia bandeirinha no Brasil? Não havia bandeirinha no Brasil. Em algum país da América do sim, Sul? havia da América do Sul, havia algumas bandeirinhas, sobretudo o Uruguai sempre ali com a sua... Certo. Com a sua bandeira, Costa Rica, América Central. Quer dizer, temos um longo trabalho pela frente. Temos um longo trabalho. As pessoas, sobretudo a cidadania brasileira, não pode se acostumar com a ideia de que a violência combate violência. Isso é falácia, isso sustenta governos autoritários e conservadores que nunca funcionaram em toda a história da humanidade. Então, nós temos que sempre buscar o caminho de combater a desigualdade, de fornecer uma educação, seja pública ou privada, com qualidade, oferecendo justamente essa igualdade para que todos possam, se desejarem, ir à universidade ou ter um trabalho técnico, enfim, para que as crianças possam ser jovens e adultos que consigam a sua dignidade por elas mesmas. Perfeito. Que é uma coisa que não estão conseguindo. Nós vimos aí no vídeo da Unicef várias crianças, né, de várias nacionalidades, de várias origens, fazendo uma defesa climática, uma defesa pelo futuro, e temos um longo caminho pela frente. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao final. Eu agradeço muito a participação de vocês com esse tema tão delicado e importante. E agradeço também a você que nos acompanhou. Veja a nossa programação completa no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. O nosso e-mail é direitossemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.